Com informação responsável, refresque a cabeça. Drops, com arte, refresque a alma. Drops, 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 drops. Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Rafael Moreto, iniciando mais um Drops em Casa. Bom final de tarde e início de noite para todos. Hoje temos um convidado muito especial, o professor Dr. Marcos Vinícius da Cunha, nosso querido filósofo aqui do Departamento de Educação, Informação e Comunicação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, e hoje ele vai conversar com a gente sobre um assunto bastante interessante da prática pedagógica. A expressão experiência estética à luz da concepção filosófica de John Dewey, figura muito importante no campo não só da filosofia, mas também da educação. Vamos ouvi-lo? Drops. Olá, hoje eu gostaria que você me acompanhasse na análise de uma expressão muito comum quando nós tratamos no campo da educação, das pedagogias renovadas, ou as novas pedagogias, ou pedagogias progressistas, que é a expressão levar em conta a experiência do aluno. As novas pedagogias sempre consideram este um ponto fundamental, que o professor, ao elaborar o seu programa de ensino, ao ministrar a sua aula, que ele leve em conta a experiência do aluno. Eu vou analisar essa expressão, experiência, não à luz das pedagogias renovadas em geral, mas de um teórico especificamente, que é John Dewey. John Dewey é um autor que nasceu e morreu nos Estados Unidos, viveu entre 1859 e 1952, autor de uma extensa obra no campo da filosofia, com várias contribuições importantes para a área de educação. Então eu vou analisar essa expressão, a experiência, não à luz das pedagogias em geral, como eu disse, mas à luz da pedagogia deweyana. Na pedagogia deweyana, na concepção filosófica de Dewey sobre a educação, o mais correto seria nós usarmos a expressão interesse e não experiência, quando nos referimos a isto que o aluno traz consigo para a sala de aula e que o professor deve levar em conta. O professor deve levar em conta, portanto, o interesse dos seus alunos. O que é para Dewey o interesse? É o conjunto das disposições inatas e aprendidas. E todos nós possuímos elementos que são inatos, que nasceram conosco, certamente, e também as disposições que fomos adquirindo no decorrer da vida. Então, quando Dewey diz que os professores devem levar em conta o interesse dos seus alunos, ele está se referindo a isso. Aquilo que o aluno traz consigo quando chega à sala de aula são os seus interesses. Experiência, por sua vez, na filosofia deweyana, tem uma outra característica, é aquilo que nós devemos propiciar ao aluno no decorrer da sua vida escolar. Devemos agora, então, lembrar que essa palavra experiência, esse conceito experiência, tem uma certa característica importante dentro da tradição filosófica moderna, como algo que se opõe à razão. Na filosofia da modernidade, nós vamos encontrar sempre a experiência como algo ligado ao corpo e a razão como algo ligado ao espírito, ao intelecto. A experiência ligada às paixões, àquilo que não controlamos, ligado à nossa motricidade natural, e a razão ligada ao pensamento, ao intelecto, aquela elaboração intelectual mais sofisticada. Então, a tradição da modernidade sempre opôs esses dois conceitos. Experiência de um lado, razão de outro. De um lado, aquilo que os gregos chamavam de doxa, as opiniões; de outro lado, o que os gregos também chamavam de episteme, a ciência, que é o raciocínio mais elaborado, mais sofisticado. A tradição moderna cavou sempre um grande fosso entre esses dois conceitos, entre a experiência e a razão, entre o corpo e o espírito. Ora, John Dewey tem uma característica importante na sua produção intelectual, tanto no campo da filosofia quanto no campo da educação, que é contrariar todo tipo de dualismo. Sempre que houver
termos que se opõem radicalmente, com um hiato entre eles, como se fosse impossível aproximá-los, Dewey contraria isto e tenta fundir, tenta integrar esses dois termos que na tradição normalmente se opõem, e assim ele faz com os termos experiência e razão. Então, para ele não há uma coisa chamada experiência e outra coisa chamada razão. Ao contrário, corpo e intelecto, corpo e espírito, paixões e pensamentos compõem um todo indissociável. É isso que ele chama de experiência estética, um tema que compõe a sua teoria estética, que está, entre outros textos, está no livro chamado Arte como Experiência. É ali que ele caracteriza o que ele entende por uma experiência, que nós adjetivamos, ele mesmo adjetiva, como uma experiência estética. A experiência estética é aquela que envolve o organismo como um todo, ou seja, corpo e intelecto ao mesmo tempo. Uma experiência estética, ela tem um ponto de partida, que é um problema, algo que se apresenta para nós como obscuro, como desconhecido e que nos incita a uma investigação para buscar uma resposta. A experiência estética, ela tem um caráter consumatório, ou seja, ela tem um fim, ela deve terminar, ela deve ter uma conclusão, ainda que esta conclusão não seja definitiva, não seja a verdade suprema, eterna. Mas a experiência estética, ela deve nos levar a uma conclusão, a consumar um processo de investigação, de tentativa de descoberta, de resolução daquele problema inicial. Por isso, Dewey chama a experiência estética de uma experiência poética. Poética, que vem do grego poiesis, que quer dizer criar, criação. Quando nós nos envolvemos como um todo na resolução de um problema, temos uma experiência estética, alcançamos uma resposta para esse problema de modo criativo. Passamos agora a pensar o que é então experiência no campo da educação. Como eu disse no início, Dewey, quando se refere à experiência no campo da educação, ele está dizendo que os professores devem propiciar experiências aos seus alunos. Experiências verdadeiramente educativas, experiências estéticas. Ou seja, existem muitas experiências que não são educativas, que não são estéticas, são inestéticas. Aquelas que não envolvem o aluno como um todo, aquelas que, mesmo tendo um problema proposto, esse problema não parte do aluno, parte do professor. Há experiências que não têm esse caráter consumatório, que não envolvem aspectos da criação, da criatividade. São experiências passageiras, que não são verdadeiramente educativas, porque não deixarão em nós nenhum traço, nenhum marco, nenhuma marca importante. A experiência estética, esta sim que o professor deve propiciar aos seus alunos, ela tem esse caráter consumatório, esse caráter criativo, ou seja, a busca de uma resposta para um problema que o aluno sinta como seu, como fazendo parte do seu cotidiano, da sua vida, do seu ser, e que ele busque resolucionar de maneira criativa, que ele invente, que ele busque informações, que ele busque dados, elementos para responder o problema, tendo total liberdade de investigar e chegar a uma conclusão. Esta é a experiência verdadeiramente educativa, é isso que chama Dewey, é isso que Dewey dá o nome de uma experiência estética, e que podemos agora então fazer uma reflexão final, dizendo o seguinte: bem, como fazer isto? Isto na teoria deweyana se apresenta de maneira aparentemente simples, os termos não são complexos, como é normalmente a linguagem de Dewey, é uma linguagem relativamente simples, acessível. O problema está na prática. Como é que eu, como professor, vou, então, nortear o meu programa, a minha disciplina, a minha atividade docente, de maneira a propiciar experiências verdadeiramente educativas? Como fazer isto? Ora, a resposta para isso
nós encontraríamos em manuais, não é? Em tábuas de procedimentos docentes, coisa que John Dewey não faz. Não faz coerentemente com o seu próprio pensamento, porque ele considera que toda experiência é única, né? Ela é irreproduzível. Portanto, quando o professor inicia o seu trabalho com seus alunos, ele deve se posicionar vendo este trabalho, vendo a sua intenção de propiciar experiências estéticas como um problema. Ou seja, o professor deveria também problematizar a sua própria atuação, seu próprio ofício, perguntar a si mesmo: como é que eu faço para propiciar experiências estéticas aos meus alunos? Em busca de uma resposta, ele estará realizando ele próprio uma experiência estética, né? O seu ofício de educador se torna uma experiência estética, porque ele também não tem resposta para isso, não é? Porque cada sala de aula é uma, cada aluno é único, então o professor tem diante de si um problema, no sentido deweyano mesmo da palavra. E ao resolver esse problema, ao investigar, ao buscar solução para esse problema, o professor tem ele mesmo também a oportunidade de ter uma experiência verdadeiramente educativa como professor, né? Uma experiência estética. Bem, é isso, espero ter esclarecido e ter contribuído para as suas reflexões. Um abraço, até a próxima. Drops. Muitíssimo obrigado. Entrou por uma porta e saiu por outra. Quem quiser, que conte outro podcast. Venham para a roda. Para falar com a gente, envie e-mail para dropsincasa@gmail.com. Até o próximo Drops em Casa, na próxima quarta-feira, nesse mesmo horário, 18h30. Drops.